Há dias em que a vida parece ruir de uma só vez. Um relacionamento que acaba, um trabalho perdido, uma notícia de saúde que muda tudo, um dinheiro que some das mãos. E no silêncio que se segue, surge a pergunta que queima por dentro: quem sou eu agora que não tenho mais o que me sustentava? É nesse instante que a alma se vê nua, sem os papéis, sem os apoios, sem as muletas. Só você diante de um vazio que parece infinito. Victor Franco dizia que a vida não responde ao "por que comigo?", mas devolve sempre uma pergunta: para que você vai usar isso? O momento em que tudo desmorona pode parecer o fim, mas também pode ser a porta para um começo. Porque quando não resta mais nada, resta o essencial. E o essencial nunca pode ser perdido. James Hollis descreve essa travessia como o colapso da persona. Aquilo que sustentava nossa identidade externa cai, e por trás das máscaras aparece o self, o núcleo verdadeiro da alma. O que parecia apenas desgraça, na verdade, é revelação. Porque só quando a estrutura externa cai, a vida pode nos mostrar o que sempre esteve esperando para emergir: a tarefa da alma. A tese é simples e, ao mesmo tempo, desconfortável. A perda desnuda o supérfluo e devolve o essencial. Ela funciona como uma poda existencial. Quando a árvore é podada, parece que foi mutilada, parece que perdeu beleza e força. Mas é justamente esse corte que abre espaço para frutos novos, maiores e mais doces. Assim também acontece conosco. O que a vida arranca, muitas vezes, é apenas excesso, aquilo que já não servia ao florescimento verdadeiro. A imagem que melhor traduz esse momento é a de uma casa depois da enchente. Tudo o que estava dentro pode ter sido levado: paredes manchadas, móveis destruídos, rastros de dor em cada canto. Mas, depois que a água baixa, o que sobra é o terreno. E o terreno é sempre começo, nunca fim. Ele é espaço aberto, convite silencioso, promessa de algo que ainda pode nascer. É nesse ponto que se inicia nossa reflexão. O dia em que você perdeu tudo pode ter parecido a noite mais escura, mas pode ser também o terreno limpo onde sua vida encontrará um novo alicerce. E talvez seja justamente aí, nesse chão despido, que você descubra não apenas quem é, mas quem sempre esteve destinada a se tornar. Quando tudo desmorona, o primeiro instinto é correr para reconstruir. O coração, ainda em choque, tenta agarrar qualquer pedaço do que restou, como se colar os fragmentos pudesse devolver a vida anterior. É a pressa de voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o que chamamos de normal já não existe. Aquele eu que você era não cabe mais dentro da pele que agora habita. O erro silencioso está em tentar refazer a vida com a mesma forma de antes. Reconstruir paredes com os mesmos tijolos, pintar os muros com as mesmas cores, desempenhar os mesmos papéis que um dia sustentaram uma versão passada de você. Mas essa pressa em voltar apaga a oportunidade que a perda oferece. Porque talvez não seja a hora de voltar. Talvez seja a hora de renascer. Os sinais de desalinhamento são sutis, mas inconfundíveis. O medo do silêncio, como se o vazio fosse insuportável. A hiperatividade, como quem se ocupa de 1000 tarefas para não sentir a dor que pulsa. A insistência em repetir gestos antigos, ainda que a alma já não encontre nele sentido. Tudo isso revela a tentativa de segurar um eu que já não existe. É nesse momento que se faz necessário um inventário interior. O que não volta? Quais papéis, rotinas ou expectativas já não pertencem ao presente? Liste-os, olhe para eles e aceite que o que passou não pode mais ser recuperado. E então circule, dentro dessa lista, apenas aquilo que ainda é vivo em você, aquilo que resiste, aquilo que pulsa apesar da perda. A partir daí, nasce um novo alicerce. A revelação é simples, mas transforma. Você não precisa se reconstruir igual. Precisa renascer diferente. A vida não pede que recoloque os mesmos móveis dentro da mesma casa. Ela pede que perceba que a planta arquitetônica mudou. A metáfora é a da xícara quebrada. Quando tentamos colar os pedaços, por mais cuidado que tenhamos, nunca será a mesma. Ela se torna objeto frágil, sempre lembrança do que se perdeu. Mas se em vez de colar os fragmentos você se permite moldar um novo vaso, descobre que ele pode receber outras flores, flores que jamais caberiam no recipiente antigo. Quando o controle quebra, não é sinal de fim, mas de transição. A vida não pede que você seja a mesma, mas que aceite a chance de ser outra. E é nesse aceitar que a perda começa a se transformar em caminho. Depois que o controle se quebra e o eu antigo já não serve mais,
surge um espaço estranho, o vazio. É nele que muitas mulheres sentem medo, porque o vazio parece um abismo. É silêncio demais, solidão demais, incerteza demais. O impulso natural é tentar preenchê-lo o mais rápido possível, seja com distrações, com novas tarefas, com promessas mágicas ou com a rolagem infinita nas telas que entorpecem, mas não curam. No entanto, esse vazio não é ausência. É potência. A neurociência mostra que, nos momentos de pausa, o cérebro ativa o chamado modo default, um estado em que memórias são reorganizadas, novas conexões são criadas e caminhos inéditos começam a surgir. Mas se não damos esse tempo, se anestesiamos o vazio com ruído, impedimos o próprio processo de reconstrução interna. Sem pausa, não há insight. Sem pausa, não há direção. É nesse espaço silencioso que a dor se transforma em bússola. O que parecia apenas sofrimento se revela como seta. E é curioso perceber que, quanto mais tentamos fugir da dor, mais ela se intensifica. Mas quando paramos para nomeá-la, ela muda de forma. De inimiga, torna-se guia. Porque a dor, em sua essência, é um pedido de atenção. Ela nos mostra o que precisa ser protegido, o que precisa ser nutrido, o que precisa ser transformado. Há um gesto simples que pode ajudar nesse encontro. 3 etapas curtas, que funcionam como um ritual de reconexão. Primeiro, respire profundamente em um ritmo de 4 tempos para inspirar e 6 para expirar, por 2 minutos, permitindo que o corpo retome sua calma. Depois, dê nome ao que sente: isto é luto, isto é medo, isto é raiva. Ao nomear, você tira a emoção da sombra e a reconhece como parte da sua travessia. Por fim, pergunte: o que este sentimento me pede para proteger ou nutrir? Essa pergunta transforma a dor em direção. A revelação contraintuitiva é que a dor nunca foi o obstáculo. Ela sempre foi a seta. Foi sempre o convite para olhar de frente o que realmente importa. O vazio, por mais assustador que pareça, é fértil. Ele é a terra arada, pronta para receber a semente de um novo começo. A metáfora é a da terra preta depois do fogo. À primeira vista, só restam cinzas, o campo parece arrasado, como se nada mais pudesse florescer ali. Mas é justamente essa terra que se torna o melhor adubo. O fogo que parecia destruição prepara o solo para colheitas ainda mais ricas. Assim também é o vazio da perda. Ele não é fim. Ele é o terreno fértil onde o novo pode, enfim, germinar. Há um esgotamento invisível que muitas vezes passa despercebido no meio da perda. Ele não vem apenas da dor em si, mas da forma como buscamos alívio. Quando tudo desmorona, o coração procura por pequenas fagulhas de prazer ou reconhecimento, algo que devolva, ainda que por instantes, a sensação de vida. É nesse ponto que a dopamina, neurotransmissor do prazer e da motivação, entra em cena. Mas, em vez de nos sustentar, pode nos trair. A busca por picos rápidos de dopamina se manifesta de modo sutis. A necessidade constante de checar mensagens, a vontade de comprar coisas que não precisamos, o apego a promessas rápidas de solução, o consumo frenético de conteúdos que prometem atalhos. Cada estímulo traz um brilho momentâneo, mas, logo em seguida, vem o vale, apatia, cansaço, sensação de vazio ainda mais profundo. O corpo se levanta exausto, a mente perde clareza, e até o olhar parece perder o brilho. O problema não está no desejo de se sentir melhor, mas na forma como tentamos suprir essa necessidade. Esses picos constantes acabam drenando a energia de dentro, porque o cérebro, após tantas descargas artificiais, rebaixa sua linha de base. O resultado é uma alma em busca de sentido, mas um corpo aprisionado em ciclos de exaustão. A saída não é cortar o prazer, mas mudar seu ritmo. Em vez de buscar estímulos pulsáteis, intensos e curtos, é preciso criar estímulos tônicos, constantes e nutritivos. Uma caminhada lenta de 10 minutos, um copo de água bebido com presença, uma página de diário de gratidão factual. São gestos simples, mas que nutrem a longo prazo, criando um calor estável em vez de fogos que se apagam no céu. Os sinais de que estamos presos no corte da dopamina são claros: acordar cansada mesmo após horas de sono, sentir ansiedade intensa à noite com a necessidade de resolver tudo, notar que até a pele e o olhar perderam vitalidade. São marcas sutis, mas que revelam um corpo pedindo constância em vez de explosões passageiras. A revelação surpreende. Muitas vezes, reduzir apenas 30% das interações digitais por uma semana já devolve foco, calma e até o calor natural do rosto. Porque o cérebro, finalmente,
Encontra espaço para se reorganizar sem depender de estímulos incessantes. A metáfora é precisa. Os fogos de artifício iluminam o céu com intensidade, mas apenas por segundos. Logo, restam fumaça e silêncio. A lareira, em contraste, não faz espetáculo, mas aquece a noite inteira. Assim também deve ser a forma como cuidamos de nossa energia após a perda. Menos fogos, mais lareira. Menos picos, mais constância. Menos correria para brilhar por fora, mais fidelidade para sustentar o brilho por dentro. Quando atravessamos a experiência de perder tudo, surge a tentação de agarrar qualquer oportunidade, de aceitar qualquer pedido, de não contrariar ninguém. É como se disséssemos a nós mesmas: já perdi tanto, não posso perder mais. E, sem perceber, passamos a dizer sim a tudo, mesmo ao que nos fere, nos desgasta, nos consome. Mas esse sim sem medida não é generosidade. É autotraição. O fator silencioso que mais sabota nossa energia nesse momento é continuar cedendo aos velhos vazamentos. Conversas que nos drenam, promessas que nunca se cumprem, favores que roubam nosso tempo sem devolver sentido. Cada sim a esses pontos de perda é um não ao que poderia nascer de novo dentro de nós. É por isso que limites se tornam sagrados. Não como muros que afastam, mas como cercas vivas que protegem. Dizer não pode ser um gesto de ternura, consigo mesma e com o outro. É reconhecer que você não é fonte infinita, que seu corpo e sua alma precisam de proteção para florescer de novo. Um caminho simples é o de 3 passos. Primeiro, nomeie o pedido do outro. Eu entendo que você conta comigo para isso hoje. Depois, negue com calma, mas eu não consigo assumir essa responsabilidade agora. Por fim, acrescente uma novidade honesta, uma alternativa que não fere você. Posso pensar em outra forma de ajudar mais à frente ou simplesmente no momento, não tenho como. Essa estrutura protege sua energia sem transformar o não em agressão. A grande armadilha é acreditar que, para ser amada ou aceita, precisamos agradar. O paradoxo é que, quando tentamos agradar para não perder pessoas, acabamos perdendo a nós mesmas. E é justamente quando escolhemos preservar nossa dignidade, mesmo que isso incomode, que aprendemos o verdadeiro valor do respeito. O efeito de limites firmes vai muito além do emocional. O corpo se desinflama, a mente ganha clareza, a agenda abre espaço para o inesperado. O novo só pode entrar quando o velho deixa de ocupar os lugares que já não lhe pertencem. A metáfora é clara. Uma cerca viva não é muro de concreto, não é prisão. É proteção orgânica, que delimita espaço, mas ao mesmo tempo permite florescer. Assim também são os limites que aprendemos a erguer. Não afastam o amor, mas o qualificam. Não impedem a troca, mas a tornam saudável. Quando você aprende a dizer não com ternura, descobre que cada limite é, na verdade, um cuidado com o que é mais sagrado, a sua própria vida. Depois que a queda expôs o essencial e os limites começaram a proteger o sagrado, surge uma nova pergunta: o que faço agora com tudo o que vivi? Esse é o momento em que a dor, antes apenas peso, pode se transformar em direção. Porque a vida, como lembrava Viktor Frankl, só encontra sentido quando traduzimos a experiência em atos concretos. O sofrimento sem resposta nos paralisa, mas o sofrimento transformado em gesto se converte em legado. A chave está em escolher um verbo. Um verbo que resuma sua travessia, que dê nome ao movimento que a vida pede de você neste tempo. Pode ser servir, criar, ensinar, cuidar, reconstruir, acolher. Esse verbo é mais do que uma palavra, ele se torna bússola. Ele não elimina a dor da perda, mas a transforma em força de expressão. A prática começa pequena. 15 minutos por dia. 5 dias na semana. 15 minutos em que você se dedica a um gesto que traduza o verbo escolhido. Se o verbo é cuidar, pode ser uma ligação a um idoso esquecido. Se é criar, pode ser uma página escrita, um desenho, um pequeno projeto. Se é ensinar, pode ser compartilhar conhecimento com alguém que precisa. Não importa a escala, mas a fidelidade ao gesto. É na repetição silenciosa que o verbo começa a ganhar corpo. Ao marcar esses pequenos atos no calendário, o cérebro registra progresso e recompensa, gerando a sensação de vitória e continuidade. Pouco a pouco, a vida que parecia perdida começa a se reerguer em outra forma, não mais como antes, mas como um legado novo. Histórias assim se repetem em diferentes contextos. Uma mulher que, após um divórcio doloroso,
Começou a ler em voz alta 15 minutos por dia para vizinhos idosos, sem esperar nada em troca. Meses depois, era chamada a voz da rua. Ganhou comunidade, encontrou propósito, construiu vínculos reais a partir do que parecia apenas vazio. Sua perda se tornou fonte de vida para outros. O segredo está na coerência. Não é sobre gestos grandiosos, mas sobre gestos fiéis. O verbo precisa encarnar, precisa se tornar prática. Porque só assim a dor deixa de ser memória paralisante e passa a ser ponte para algo que ultrapassa você mesma. A metáfora é a do farol. Ele não corre atrás dos barcos, não implora para ser visto, não compete pela atenção. Ele simplesmente permanece firme no lugar onde faz sentido estar, e justamente por isso é encontrado. Assim também é a vida quando escolhemos um verbo. Não precisamos gritar, apenas viver em coerência. E, nesse viver, nos tornamos ponto de referência para outros que ainda navegam em mares escuros. Transformar perda em legado é reconhecer que nada do que vivemos foi em vão. Até a dor mais dura pode se tornar verbo, e o verbo pode se tornar vida. Perfeito! Vou reescrever esse capítulo substituindo a palavra jornada por termos mais orgânicos, como caminho, travessia ou processo, mantendo o tom profundo e contemplativo. Depois da perda transformada em verbo, o caminho convida a algo ainda mais profundo, o reencontro com a própria alma. Porque não basta reconstruir rotinas, estabelecer limites ou criar novos gestos. É preciso voltar a ouvir a voz interior, aquela que tantas vezes foi abafada pela pressa, pelas obrigações, pelas expectativas alheias. Esse reencontro não acontece no barulho, mas no silêncio. O silêncio, porém, não é ausência. Ele é presença ampliada. Quando nos permitimos parar, o corpo relaxa, a mente desacelera e o coração começa a revelar verdades que estavam escondidas. O estado interior regula a intenção. Sem estado de presença, qualquer intenção vira barulho, mera tentativa de controle. Mas quando o estado se enraiza no silêncio, até o mais simples gesto carrega profundidade. Há práticas discretas que podem abrir essa porta. 9 minutos de presença podem parecer pouco, mas têm o poder de reorganizar toda a vibração interna. 3 minutos de respiração consciente, 3 minutos de varredura corporal sentindo cada parte de si, 3 minutos contemplando algo belo, uma planta, um céu, uma fotografia carregada de memória. 9 minutos apenas, mas suficientes para relembrar que a alma não precisa de ruído para existir. Os símbolos também cumprem papel essencial nesse reencontro. Um anel, um colar, uma canção escolhida com consciência podem se tornar âncoras. São lembretes discretos, quase secretos, de que você firmou um pacto com a sua própria travessia. Não são amuletos mágicos, mas sinais concretos de que sua vida ganhou um novo contorno, de que você não é mais a mesma. A natureza ensina esse mesmo movimento. A semente, antes de florescer, precisa da escuridão da terra. Ela não apressa o tempo, não negocia com o inverno, não tenta se impor ao ritmo da vida. Confia. E justamente porque confia, atravessa. Assim também é o processo da alma, saber que o florescimento virá no tempo certo, desde que o solo interno esteja protegido e nutrido. A metáfora que melhor traduz esse encontro é a do kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmicas com ouro. O fio dourado não esconde a cicatriz, mas a transforma em desenho sagrado. O que parecia marca de fragilidade se torna símbolo de beleza única. Assim também acontece conosco. As cicatrizes não desaparecem, mas se tornam linhas de ouro na história da alma, lembrando que nada foi em vão. Reencontrar a própria alma não é criar algo novo, mas lembrar o que sempre esteve dentro de nós. É um voltar para casa. E, nesse retorno, silêncio, símbolos e beleza se tornam aliados inseparáveis, sustentando a travessia de quem perdeu tudo e descobriu que ainda pode florescer. Perder nunca é fácil. O coração se debate, o corpo sente o peso, a mente busca explicações. Mas se há algo que a vida nos ensina, é que a perda não é apenas um fim. Ela pode ser também linguagem. Uma linguagem dura, sim, mas capaz de revelar aquilo que o excesso de certezas e seguranças escondia. O que parecia apenas colapso pode se tornar tradução do amor maduro, aquele que já não vive de ilusões, mas de raízes. Victor Frankl lembrava que não escolhemos o que a vida nos tira, mas sempre podemos escolher quem nos tornamos a partir disso. A perda não define, mas revela. Ela mostra o que em nós é passageiro e o que é essencial.
Tira máscaras, papéis, conquistas superficiais, e deixa apenas o que pode sustentar sentido. Essa é a liberdade última, não ter controle sobre o que acontece, mas ter poder sobre a resposta. Erich Fromm, ao falar sobre o amor, dizia que amar é um verbo responsável. Não é um sentimento que nos acontece, mas uma decisão de cuidado e compromisso. A perda, nesse sentido, é escola. Ela nos ensina a amar de modo adulto, a nós mesmas, ao outro, e até a própria vida. Porque só quem atravessou a ausência sabe reconhecer o valor da presença. Só quem experimentou o silêncio sabe apreciar a palavra. Só quem perdeu tudo sabe enxergar o essencial quando ele se mostra. A síntese é clara. A perda arrancou excessos, expôs o vazio fértil, reordenou nossa energia, ergueu limites, deu verbo e símbolo. O que parecia destruição se revela como fundação. Uma base limpa, pronta para receber uma vida que, desta vez, nasce não do controle, mas do sentido. A imagem que fica é a da praia depois da maré alta. Quando a onda leva tudo, o que resta é o terreno limpo, amplo, aberto. O espaço não é ameaça, é promessa. É ali, na areia fresca, que se pode erguer uma casa nova, não réplica do que havia antes, mas algo que finalmente carrega a sua marca, o seu ritmo, a sua verdade. Perder é duro, mas pode ser também linguagem. Uma linguagem que nos ensina que a vida não está apenas no que seguramos, mas sobretudo no que somos capazes de deixar ir. E ao deixar, descobrir que ainda somos inteiras. Agora que chegamos até aqui, eu gostaria de me voltar diretamente para você que me ouviu em silêncio. Sei que, em algum momento deste vídeo, uma lembrança pode ter apertado seu peito. Talvez uma perda antiga tenha ressurgido, talvez uma dor ainda viva tenha se mostrado, talvez uma pergunta tenha ecoado em sua mente: o que faço com tudo isso? O convite que lhe deixo é simples, e ao mesmo tempo, profundo. Nos comentários, escreva qual foi a sua maior perda e, mais importante, qual verbo de vida você escolhe a partir dela. Esse verbo pode ser pequeno, pode ser discreto, mas precisa carregar a sua verdade. Servir, cuidar, criar, ensinar, reconstruir. Nomeá-lo já é um gesto de força. Compartilhá-lo é transformar dor em legado. E não subestime o poder dessa partilha. Outras mulheres, que talvez estejam neste exato momento sentindo-se sozinhas, encontrarão em suas palavras o fio que faltava para atravessar a própria noite. Sua experiência, por mais pessoal e íntima que seja, pode ser o farol que ilumina o caminho de alguém. Comprometa-se também com um gesto prático, o 15 minutos de legado. Durante 7 dias, reserve 15 minutos diários para um ato que traduza o verbo escolhido. Pode ser um telefonema, uma página escrita, uma pequena criação. Ao final, volte e nos conte o que mudou. Esse relato não será apenas testemunho, mas também semente de inspiração para muitas outras. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe-o com uma amiga que esteja vivendo o peso da perda. Caminhar juntas pode tornar o fardo mais leve e a travessia mais clara. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma lembrança. Ela não está sozinha. E, se você deseja continuar recebendo espaços como este, inscreva-se no canal. Aqui, a cada semana, abrimos janelas de silêncio, reflexão e prática, para que a vida que parecia ter desmoronado possa ser reconstruída com raízes mais profundas e frutos mais verdadeiros. Lembre-se, perder pode doer, mas nunca será o fim. O fim só acontece quando desistimos de responder à vida. Enquanto houver fôlego em você, há caminho. E este caminho pode começar agora, com um verbo, com um gesto, com uma chama que, mesmo pequena, se recusa a apagar.